Ele estava na nossa cama, na cama que eu arrumava todo dia com tanto carinho, e ela, aquela que eu tratei como filha, estava lá com ele. As mãos que eu ensinei a fazer pão estavam agora tocando meu marido. Bom dia, meus queridos. Meu nome é Janaína, tenho 82 anos hoje e vou contar para vocês uma história que guardei no meu coração por mais de 4 décadas. Uma história de dor, mas também de renascimento. Antes de começar, queria pedir para você que está me assistindo agora, se puder dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro saber quem são as pessoas que ouvem minhas histórias. Está assistindo do Nordeste? Do Sul? De outro país? Me conte. Bem, vamos voltar para 1965. Eu tinha 35 anos, 3 filhos pequenos e um casamento que parecia perfeito aos olhos de todos. Leonardo, meu marido na época, trabalhava como supervisor na maior fábrica de tecidos da nossa cidade. Um homem respeitado que vestia terno mesmo nos dias mais quentes, sempre com aquele relógio de bolso que herdou do pai dele. Nossa casa ficava na parte alta da cidade. Não era grande, mas eu me orgulhava dela. Cortinas que eu mesma costurava, um jardim pequeno com gerânios que todo mundo elogiava, e uma cozinha onde eu passava a maior parte do meu tempo. Naqueles tempos, ser uma boa esposa significava ter a casa impecável, os filhos bem educados e a comida sempre pronta quando o marido chegasse do trabalho. Eu acordava às 5 da manhã todos os dias. Acendia o fogão a lenha, preparava o café de Leonardo, arrumava as marmitas das crianças para a da escola. Depois, lavava roupa no tanque. Máquina de lavar era luxo que poucas famílias tinham. Minhas mãos eram ásperas de tanto esfregar roupa com aquele sabão amarelo que deixava tudo cheirando a coco. Quando o Carlos, meu filho mais velho, completou 15 anos e a Regina já estava com 12, eu descobri que estava esperando o Roberto. Não foi uma gravidez fácil. Tive que ficar de repouso nos últimos meses. Foi quando percebi que não conseguiria mais dar conta de tudo sozinha. Leonardo não queria que eu contratasse ajuda. Minha mãe criou 6 filhos sem empregada, ele dizia. Mas depois que Roberto nasceu, até mesmo ele teve que admitir que eu precisava de uma mão. Foi a dona Cândida, mulher do doutor, que me indicou a Roberta. É uma moça do interior, Janaína, muito trabalhadeira e de confiança. Está precisando muito de um lugar para ficar. Lembro do dia em que Roberta chegou em casa. Era uma tarde de março, chovia muito. Ela apareceu no nosso portão com uma mala pequena de papelão amarrada com barbante. Magra, com aqueles olhos grandes e assustados, o cabelo preto muito comprido preso num rabo de cavalo. Não devia ter mais que 19 anos. A senhora que é Dona Janaína? Ela perguntou, a voz tão baixa que mal conseguia escutar. Dona Cândida me mandou. Eu a convidei para entrar, servi um café com bolo de fubá que tinha acabado de sair do forno. Ela comeu como quem não via comida há dias. Contou que vinha de uma cidadezinha perto da divisa com Minas Gerais. O pai tinha perdido o sítio para pagar dívidas e ela, sendo a mais velha de 8 irmãos, veio para a cidade grande buscar trabalho para ajudar a família. Nunca trabalhei em casa de família, ela confessou, mas aprendo rápido. Sei fazer queijo, doce de leite, lavar, passar. Algo no olhar dela me tocou. Talvez porque também vim do interior quando jovem, também passei dificuldades. Ou talvez fosse apenas meu coração mole. Mostrei a ela o quartinho nos fundos da casa, pequeno mas limpo, com uma cama de solteiro, um armário e uma janelinha que dava para o quintal. Pode ficar aqui. Vamos fazer um teste de 1 mês. Se der certo, você fica. Leonardo não gostou muito quando chegou e encontrou Roberta já instalada. Você nem me consultou, Janaína, ele reclamou baixinho depois que ela saiu para buscar água. Mas bastou ela servir um jantar caprichado naquela noite para ele mudar de ideia. Leonardo sempre se deixou convencer pelo estômago. Os primeiros meses foram uma bênção. Roberta aprendia tudo com uma rapidez impressionante. Logo estava cozinhando pratos que nem eu mesma dominava, cuidando das crianças como se fossem seus irmãos mais novos. Roberto, meu caçula, a adorava.
Ela cantava cantigas de ninar que eu nunca tinha ouvido, histórias de bichos encantados que faziam as crianças dormirem sem reclamar. Eu a tratava diferente das outras patroas da vizinhança. Fazia questão que ela comesse à mesa conosco nos domingos. Dei a ela 2 vestidos que não me serviam mais. Quando completou 6 meses conosco, aumentei seu salário sem que ela pedisse. A senhora é como uma mãe para mim, ela me disse certa vez, enquanto estendíamos lençóis no varal. E eu, boba, acreditei. No inverno daquele ano, Roberta pegou uma pneumonia terrível, febre alta, tosse que não passava. O médico veio, receitou xaropes e compressas. Precisa de cuidados, senão pode se complicar, ele avisou. Foi eu quem cuidou dela. Noites em claro, fazendo compressa na testa quente, dando os remédios nas horas certas, preparando caldos que ela conseguisse engolir entre acessos de tosse. Leonardo chegou a reclamar que eu estava dando atenção demais a uma simples empregada. Não fale assim, respondi. Ela está sozinha nessa cidade. Se fosse nossa filha longe de casa, eu gostaria que cuidassem dela assim. Quando Roberta se recuperou, a gratidão nos olhos dela parecia sincera. Começou a se esforçar ainda mais, acordava antes de mim para deixar o café pronto, ficava até tarde passando as camisas de Leonardo com aquele capricho que só ela tinha. Em junho de 1966, minha mãe, que morava na cidade vizinha, ficou doente. Nada grave, mas precisava de companhia e alguém que a ajudasse com os remédios. Decidi passar 2 dias com ela, deixando tudo organizado em casa. Leonardo nunca tinha sido de ajudar com as crianças ou a casa, mas com Roberta lá, eu sabia que tudo ficaria bem. Na quinta-feira, saí cedo de casa. Beijei as crianças, deixei o almoço encaminhado, recomendei a Roberta que não esquecesse de dar o remédio para a tosse de Roberto, que ainda estava resfriado. Pode ficar tranquila, dona Janaína, ela disse, sorrindo daquele jeito humilde que tinha. Vou cuidar de tudo como a senhora gosta. Peguei o ônibus das 7 da manhã. A viagem durava quase 2 horas por estradas de terra que, naquela época do ano, ficavam cheias de poeira. Quando cheguei na casa da minha mãe, percebi que tinha esquecido os remédios dela na minha bolsa de costura. Eram remédios para pressão, caros, que ela não podia ficar sem. Decidi voltar no mesmo dia. Peguei o ônibus das 2 da tarde, imaginando que chegaria em casa por volta das 4, tempo suficiente para deixar os remédios e ainda voltar para passar a noite com minha mãe. O ônibus chegou mais cedo naquele dia. Não havia tanto movimento na estrada. Quando desci no ponto, faltavam 15 minutos para as 4. Caminhei rápido, pensando em pegar os remédios e talvez aproveitar para ver as crianças, que chegariam da escola em breve. Nossa casa ficava no final de uma rua arborizada. Quando me aproximei, notei algo estranho. A casa parecia silenciosa demais para uma tarde de quinta-feira. Normalmente, a essa hora, Roberta estaria na cozinha preparando o lanche das crianças, o rádio ligado naquele programa de música que ela gostava. Abri o portão sem fazer barulho. Não sei porquê, mas algo me dizia para não anunciar minha chegada. A porta da frente estava destrancada. Entrei e chamei baixinho. Roberta? Nenhuma resposta. A sala estava arrumada, como sempre. A cozinha vazia, embora houvesse sinais de que o almoço já tinha sido preparado e servido. Pensei que talvez Roberta tivesse levado Roberto para uma consulta, mas isso não explicava o silêncio. Foi quando ouvi. Um som abafado vindo do andar de cima. Um riso, depois um sussurro. Reconheci a voz de Leonardo. Ele deve ter voltado para almoçar, pensei, e ficou para descansar um pouco. Subi as escadas devagar, sem fazer barulho nos degraus que eu sabia que rangiam. A porta do nosso quarto, do meu quarto, estava entreaberta. A risada de Roberta, baixinha, escapava pela fresta. Não sei o que me deu. Em vez de abrir a porta de uma vez, me aproximei silenciosamente e olhei pela abertura. Ali, na cama que eu arrumava todas as manhãs com lençóis que eu mesma bordara, estavam meu marido de 22 anos de casamento e a moça que eu tratara como filha. Os cabelos dela espalhados sobre o meu travesseiro, as mãos dele percorrendo o corpo que eu cuidei durante a doença. Meu coração parecia que ia explodir.
mas não fiz um som. Não chorei. Não gritei. Algo dentro de mim congelou naquele momento. Era como se eu estivesse vendo um filme, algo que não estava realmente acontecendo comigo. Dei 2 passos para trás, cuidadosa para não fazer barulho. Desci as escadas, saí pela porta da cozinha e fechei sem fazer ruído. No quintal, encostei-me na velha mangueira e finalmente deixei as lágrimas virem. Não sei quanto tempo fiquei ali, chorando silenciosamente. Quando me recompus, tomei uma decisão. Não voltaria para a casa da minha mãe. Não faria escândalo. Não naquele momento. Caminhei até a casa da minha comadre Lourdes, a única pessoa em quem confiava plenamente. Quando ela abriu a porta e viu meu estado, não precisei dizer nada. Entra, comadre, vou fazer um chá. E assim começou o capítulo mais difícil e surpreendente da minha vida. Uma história que mudaria para sempre quem eu era, quem eu poderia ser. Uma história de traição, sim, mas também de descoberta da minha própria força. Passei aquela noite na casa da Lourdes. Não consegui dormir 1 minuto sequer. Via os 2 na minha cama cada vez que fechava os olhos. As mãos dela no pescoço dele. O sorriso dele enquanto beijava aquela que eu acolhi debaixo do meu teto. Lourdes me deu chá de melissa, depois um gole de licor de jabuticaba, nada adiantou. Volta para casa, Janaína, ela me aconselhou enquanto servia café na manhã seguinte. Homem é assim mesmo. Você tem 3 filhos para criar. Mulher separada não tem vez nesse mundo. Naquela época, em 1966, divórcio nem existia oficialmente no Brasil. Mulher largada do marido era vista como fracassada, motivo de fofoca. E eu pensava nos meus filhos. Como iam ficar sem o pai? Como ia sustentá-los sozinha? Nunca tinha trabalhado fora. Sabia cozinhar, costurar, cuidar de casa, coisas que toda mulher sabia que não valiam nada no mundo dos homens. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Aquela Janaína obediente, que aceitava tudo para manter as aparências, tinha morrido no momento em que vi os 2 juntos. Vou voltar, disse para Lourdes. Mas não vai ser do jeito que eles esperam. Voltei para casa no final da tarde. As crianças já tinham chegado da escola. Roberto correu para me abraçar, perguntando por que eu tinha ido embora sem me despedir. Regina notou meus olhos inchados, mas não comentou nada. Carlos, já com seus 15 anos, me olhou de um jeito que me fez pensar se ele já não desconfiava de algo. Leonardo estava na sala, lendo o jornal como se nada tivesse acontecido. Roberta na cozinha, preparando o jantar, cantarolando baixinho. Como está sua mãe? Leonardo perguntou sem tirar os olhos do jornal. Melhor, respondi seca. Vou tomar um banho. Durante 3 dias inteiros, fingi que nada tinha acontecido. Servi as refeições, lavei as roupas, sorri quando necessário. Observei. Os olhares trocados entre eles quando achavam que ninguém estava vendo. O cuidado exagerado que tinham para não se tocarem na minha frente. A maneira como Roberta colocava uma porção extra de farofa no prato dele. Meu marido que dizia detestar farofa, mas que aparentemente tinha adquirido um novo gosto. Na 3ª noite, esperei todos dormirem. Entrei silenciosamente no quartinho de Roberta. Ela dormia tranquila, a respiração leve, uma mecha de cabelo sobre o rosto. Abri suas gavetas sem fazer barulho. Foi quando encontrei uma carteira de fósforos do hotel da rodovia, um lenço com as iniciais LS, Leonardo Santos, e um envelope com dinheiro. Muito mais dinheiro do que ela poderia ter juntado com o salário que eu pagava. Também encontrei um caderninho onde ela escrevia tudo. Como tinham começado o caso 3 meses antes, enquanto eu levava Roberto ao médico. Os encontros no hotel quando ela dizia ir visitar uma prima. Os planos para o futuro. Leonardo prometendo deixar-me para ficar com ela, levar as crianças, recomeçar em outra cidade. Saí do quarto dela sem fazer barulho, o caderninho escondido no bolso do meu roupão. Não dormi aquela noite. Sentada na cadeira de balanço da sala, balançando devagar para não fazer barulho, elaborei meu plano. No dia seguinte, esperei Leonardo sair para o trabalho e as crianças para a escola. Roberta estava estendendo roupa no quintal. Chamei-a para a cozinha. Roberta, preciso que você vá ao mercado comprar algumas coisas para o almoço.
Falei, entregando uma lista comprida e dinheiro. Aproveite e passe na farmácia também. O Roberto está precisando daquele xarope. Assim que ela saiu, entrei em ação. Primeiro, liguei para o banco. Leonardo não sabia. Mas quando nos casamos, meu pai, desconfiado do genro gastador, tinha insistido que eu mantivesse uma conta separada onde depositava uma pequena quantia todo mês. Um dia você pode precisar, minha filha, ele dizia. E como meu velho pai estava certo. Quero transferir tudo para outra conta. Instruí o gerente, que me conhecia há anos. Hoje mesmo. Depois, telefonei para Dr. Mendes, o advogado que cuidava dos negócios da família. Marquei um horário para aquela mesma tarde. Ele pareceu surpreso com a urgência, mas não fez perguntas. Quando Roberta voltou, eu já estava com a mesa posta para o almoço, como se nada tivesse acontecido. Mas enquanto ela guardava as compras, fui até seu quarto e coloquei o caderninho de volta exatamente onde estava. Queria que ela soubesse que eu sabia. Queria ver o medo nos olhos dela. Naquela tarde, após servir o café, falei que precisava resolver um assunto no centro e que voltaria antes das crianças chegarem da escola. Roberta apenas assentiu, evitando o meu olhar. Tenho certeza que ela já tinha descoberto que eu mexera em suas coisas. No escritório do Dr. Mendes, descobri algo que mudaria tudo. Quando meu sogro faleceu, 3 anos antes, ele tinha deixado a casa no meu nome, não no de Leonardo. O velho Augusto Santos sempre foi mais esperto que o filho. Sabia que Leonardo era mão aberta, chegava a apostar no jogo do bicho escondido. Para garantir que meus netos sempre tenham um teto, Dona Janaína, ele tinha me dito pouco antes de morrer. Leonardo sabe disso? Perguntei ao advogado. Acredito que não. Seu sogro pediu sigilo e os documentos foram registrados discretamente. Saí do escritório com cópias da escritura na bolsa e um plano claro na cabeça. Passei na papelaria e comprei um caderno novo, daqueles de capa dura preta. Seria meu diário de vingança. No caminho de volta, parei na confeitaria da Dona Matilde. Todo mundo dizia que meus doces eram melhores que os dela, especialmente o bolo de fubá cremoso e os bombocados que faziam sucesso nas festas da igreja. Dona Matilde, chamei baixinho quando a loja ficou vazia. A senhora estaria precisando de alguém para ajudar na cozinha? Ela me olhou surpresa. Uma mulher da sua posição, Dona Janaína, trabalhando em confeitaria? As coisas mudam, respondi, e eu preciso garantir meu sustento. Voltei para casa pensativa. No portão, encontrei Carlos chegando da escola. Mãe, a senhora está diferente, ele comentou enquanto entrávamos. Aconteceu alguma coisa? Meu filho sempre foi observador. Aos 15 anos, já era mais maduro que muitos homens feitos. Em breve vamos conversar sobre isso, filho. Por enquanto, confie na sua mãe. Naquela noite, servi o jantar como sempre. Leonardo falou sobre a fábrica, reclamou do gerente novo, comentou que precisava viajar na semana seguinte para resolver um problema com fornecedores. Roberta evitava me olhar, servia a comida em silêncio, sem a cantoria habitual. Quando todos foram dormir, comecei a escrever no meu caderno preto. Detalhei tudo o que tinha visto, as evidências que encontrei, os planos deles que descobri. E então, comecei a listar meus próprios planos. Não seria uma vingança explosiva, daquelas de novela. Seria lenta, calculada, devastadora. No dia seguinte, um sábado, sugeri que fôssemos todos ao aniversário do filho do prefeito. Era um evento importante na cidade, todos estariam lá, inclusive os chefes de Leonardo na fábrica. Acho melhor a Roberta ficar, comentou Leonardo desconfortável. Alguém precisa olhar a casa. Que nada, insisti com um sorriso. Roberta é como da família, e ela nunca foi a uma festa tão bonita. Eles não podiam recusar sem parecer suspeitos. Na festa, fiz questão de deixá-los sempre desconfortáveis. Apresentava Roberta a todos como a moça que mora conosco, sabe? Uma pobrezinha que acolhi, praticamente uma filha. Vi a vergonha nos olhos dela, o nervosismo de Leonardo. Em determinado momento, durante um brinde, pedi a palavra. Leonardo empalideceu, imaginando que eu faria algum escândalo.
mas apenas agradeci a presença de todos e anunciei que em breve abriria um pequeno negócio. Leonardo acha que já está na hora de eu usar meus talentos para algo mais que festinhas de família. Menti, sorrindo para meu marido. A confeitaria vai se chamar Doces Segredos de Janaína. Os olhares de espanto valeram cada segundo. Naquela sociedade conservadora de 1966, uma mulher casada simplesmente não abria negócios sem o marido ser o proprietário oficial. No domingo, Leonardo tentou me confrontar. Que história é essa de confeitaria, Janaína? Você não me consultou sobre isso. Assim como você não me consultou sobre certas coisas, respondi calmamente, observando seu rosto empalidecer. A partir de agora, cada um cuida da sua vida, Leonardo. Na segunda-feira, enquanto ele estava no trabalho, chamei Roberta para uma conversa. Coloquei seu caderninho sobre a mesa da cozinha. Arrume suas coisas, falei, sem alterar a voz. Você tem 1 hora para sair da minha casa. Ela tentou negar, chorou, implorou perdão. Foi ele quem começou, dona Janaína. Me perseguiu, me prometeu coisas. Poupe-me, Roberta. Li tudo. Seus planos, seus encontros, sua traição. 1 hora, nem 1 minuto a mais. Quando Leonardo chegou, encontrou apenas um bilhete na mesa de cabeceira. Você tem 1 mês para encontrar outro lugar para morar. Esta casa é minha. Ele riu quando leu. Veio até a cozinha onde eu preparava o jantar. Sua casa? Você enlouqueceu, mulher? Tudo que você tem fui eu que dei. Sem dizer palavra, tirei da gaveta as cópias da escritura. Observei enquanto ele lia, o rosto passando da incredulidade à raiva. Isso é falsificação. Meu pai jamais faria isso. Seu pai conhecia bem o filho que tinha, Leonardo, e se preocupava com os netos. A discussão foi feia. Ele gritou, ameaçou, chegou a derrubar pratos no chão. As crianças ouviram tudo de seus quartos. Foi Carlos quem apareceu na porta da cozinha, os olhos assustados. Pai, pare de gritar com a mãe! O que está acontecendo? Leonardo não soube o que responder. Saiu batendo a porta, foi passar a noite não sei onde, provavelmente procurando Roberta, que descobriria depois ter voltado para sua cidadezinha. As semanas seguintes foram difíceis. A cidade inteira logo soube da separação. Algumas amigas deixaram de me visitar, como se divórcio fosse contagioso. Na igreja, senhoras cochichavam quando eu passava. Os filhos sofreram com piadas na escola. Mas eu não voltei atrás. Comecei a trabalhar na confeitaria da Dona Matilde, levando meus próprios doces para vender por consignação. Em 2 meses, meus bolos e bombocados eram os mais procurados da cidade. Leonardo ainda tentou voltar algumas vezes. Primeiro com raiva, depois com promessas, finalmente com súplicas. Pense nas crianças, Janaína. Uma família não deve se separar. Você deveria ter pensado nisso antes, foi minha única resposta. Em setembro, aluguei um pequeno espaço perto da praça central. Uma sala minúscula, com apenas espaço para um balcão, uma vitrine e uma mesinha com 2 cadeiras. Nos fundos, adaptei uma cozinha. A placa dizia exatamente o que anunciei naquela festa. Doces Segredos de Janaína. Leonardo teve que engolir o orgulho. Começou a pagar pensão para os filhos, não por bondade, mas porque Dr. Mendes o ameaçou com um processo que mancharia ainda mais sua reputação. Mesmo assim, o dinheiro nem sempre chegava no prazo ou no valor combinado. Não importava. A cada semana, vendia mais. Aprendi a fazer tortas que ninguém mais sabia, resgatei receitas antigas da minha avó. Logo contratei uma ajudante, depois outra. No Natal de 1966, mal demos conta das encomendas. Enquanto isso, Leonardo afundava. Perdeu o cargo de supervisor, começou a beber demais, faltava ao trabalho. Ouvi dizer que procurou Roberta em sua cidade, mas a família dela o expulsou. Provavelmente já sabiam de tudo. Minha vingança não era barulhenta nem escandalosa. Era assistir, dia após dia, ele perceber o que tinha perdido. Era construir, tijolo por tijolo, uma vida que ele jamais imaginou que eu seria capaz de ter. Cada bolo vendido, cada cliente satisfeito,
cada sorriso recuperado dos meus filhos. Tudo isso era minha resposta silenciosa àquela tarde de junho em que encontrei os dois na minha cama. Mas a vida ainda guardava muitas surpresas, algumas doces, outras amargas, para esta mulher que apenas começava a descobrir sua própria força. Se tem uma coisa que aprendi na vida, é que o tempo passa diferente para quem está construindo algo. Aquele primeiro ano depois da separação voou como folha no vento. Quando dei por mim, já estávamos em dezembro de 1967 e minha pequena confeitaria havia se transformado na mais falada da cidade. Lembro do dia em que Carlos, meu primogênito, chegou da escola e me encontrou fazendo contas na mesinha do fundo da loja. Já passava das 9 da noite. Minhas costas doíam de tanto ficar em pé, mas o sorriso no meu rosto não mentia. As encomendas de Natal tinham dobrado em relação ao ano anterior. "Mãe, a senhora precisa descansar", ele disse, pegando o lápis da minha mão. Com seus 16 anos, já era quase um homem, com aquele queixo quadrado igual ao do meu pai. "Deixa que eu termino essas contas." Meu filho, que antes só se interessava por futebol e gibis, agora entendia de contabilidade mais que muito contador formado. Revelação que tive por acaso, quando descobri cadernos dele cheios de números organizados. Estava controlando nossas despesas domésticas sem que eu soubesse, preocupado com o dinheiro que nem sempre chegava do pai. "Onde aprendeu a fazer isso, filho?" perguntei, admirada com as colunas perfeitamente alinhadas. "Professor Dantas me ensinou depois da aula. Disse que eu tenho cabeça boa para números." Naquela noite de dezembro, olhando meu filho assumir as contas da confeitaria com tanta naturalidade, tomei uma decisão. "Carlos, o que acha de trabalharmos juntos? Oficialmente digo, com carteira assinada e tudo mais." Os olhos dele brilharam de um jeito que não via desde antes da separação. "A senhora está falando sério, mãe?" "Mais sério que notícia de falecimento", respondi, usando aquela expressão que minha avó tanto repetia. "Mas com uma condição: você não vai largar os estudos, trabalha de tarde e nos fins de semana apenas." Foi assim que a Doces Segredos ganhou seu primeiro gerente administrativo, mesmo que ele ainda usasse calças curtas de vez em quando. O ano de 1968 chegou com mudanças para todos nós. Regina, minha filha do meio, completou 14 anos e começou a me ajudar nos fins de semana, decorando os bolos com uma habilidade que eu jamais tive. Aqueles dedos finos desenhavam flores de açúcar tão delicadas que as clientes suspiravam ao ver. Roberto, meu caçula de 10 anos, se tornou o entregador oficial dos doces, pedalando sua bicicleta caloi vermelha pela cidade, a cesta da frente cheia de caixinhas amarradas com fitas coloridas. Foi nesse mesmo ano que Dona Matilde, dona da confeitaria onde comecei, anunciou que se aposentaria. Numa tarde quente de março, ela apareceu na minha loja, elegante como sempre naqueles vestidos estampados que só ela usava. "Janaína, quero lhe fazer uma proposta", disse, sentando-se à mesinha dos fundos. "Estou velha, meus dedos já não têm a firmeza de antes. Quero vender minha confeitaria e pensei em você primeiro." Quase deixei cair a bandeja de suspiros que estava tirando do forno. A confeitaria da Dona Matilde era uma instituição na cidade. Funcionava desde 1938, num casarão antigo na avenida principal. "Dona Matilde, a senhora sabe que não tenho dinheiro para comprar seu estabelecimento", respondi, com o coração apertado pela oportunidade que parecia escapar entre os dedos. Ela sorriu daquele jeito misterioso dela. "Quem falou em dinheiro à vista, menina? Você pode me pagar aos poucos, com os lucros do próprio negócio. Tenho fé em você." Passei noites em claro fazendo contas, consultando Carlos, conversando com Dr. Mendes sobre contratos. No fim, aceitei. Em maio de 1968, a confeitaria Matilde se tornou Doces Segredos de Janaína, agora em um espaço 3 vezes maior, com mesas de mármore, vitrines iluminadas e uma cozinha que faria qualquer chefe profissional suspirar de inveja. Não foi fácil. Tive que contratar 4 funcionárias, aprender sobre impostos, lidar com fornecedores que tentavam me enganar por ser mulher. Alguns clientes antigos da Dona Matilde ameaçaram não voltar,
desconfiados da mulher separada que agora comandava o lugar. Mas meus doces falavam por mim, o quindim cremoso, os bombocados de coco que derretiam na boca, as brevidades de milho que faziam os mais velhos voltarem à infância. Em agosto daquele ano, recebi uma visita inesperada. Estava sozinha na cozinha, preparando a massa de um bolo de noiva, quando a sineta da porta tocou. Regina, que atendia o balcão, veio me chamar com uma expressão estranha no rosto. "Mãe, tem uma moça aí querendo falar com a senhora." Era Roberta, mais magra que antes, com olheiras profundas, mas ainda bonita naquela juventude que nem o sofrimento conseguia apagar. Fiquei paralisada por um instante, a colher de pau pingando massa no chão recém-encerado. "O que você quer aqui?" perguntei, sem me mover. "Dona Janaína, eu vim pedir perdão." Mandei Regina voltar para o balcão e levei Roberta para a sala dos fundos. Ela contou que tinha voltado para a cidade pequena, mas a fama de destruidora de lares a perseguiu. Não conseguiu emprego. A família a tratava como vergonha. Voltou para a capital buscando trabalho, mas acabou como garçonete num bar de beira de estrada. Leonardo me procurou algumas vezes, ela confessou, olhando para as mãos. Sempre bêbado, sempre querendo. O que os homens sempre querem. Nunca mais deixei. Não senti alegria com aquela confissão, nem mesmo satisfação. Apenas um cansaço imenso, como se aquela história já pertencesse a outra vida, outro século. "O que você espera de mim, Roberta? Que eu a perdoe? Que a contrate de volta?" Ela ergueu os olhos marejados. "Só queria que a senhora soubesse que me arrependo todos os dias. A senhora foi boa para mim como ninguém jamais foi." Deixei-a partir sem dar resposta. Naquela noite, pensando na jovem que eu acolhi e que me traiu, percebi que minha raiva havia se transformado em outra coisa. Não exatamente perdão, mas uma espécie de paz interior. Roberta e Leonardo já não tinham poder sobre mim. Nem minha felicidade, nem meu sucesso dependiam da desgraça deles. No Natal de 1968, minha confeitaria mal dava conta das encomendas. Contratei mais 2 ajudantes, comprei um forno industrial. Carlos organizou um sistema de entregas que funcionava como relógio suíço. Pela primeira vez desde a separação, pude dar presentes caros para meus filhos. Uma máquina fotográfica para Regina, uma bicicleta nova para Roberto, um relógio de pulso para Carlos. Foi também o primeiro Natal que passamos sem notícias de Leonardo. Soube por conhecidos que ele havia sido demitido da fábrica de tecidos após aparecer embriagado numa reunião importante. Diziam que tinha ido tentar a vida em São Paulo. A pensão das crianças já não vinha havia 3 meses. Em março de 1969, tomei outra decisão que escandalizou a cidade. Comprei um carro. Um Volkswagen azul, 0 km, que paguei à vista com o lucro da confeitaria. Para uma mulher dirigir naquela época, ainda mais uma desquitada, como me chamavam, era quase uma afronta aos bons costumes. "A senhora tem certeza, dona Janaína?" perguntou o vendedor, constrangido, olhando ao redor como se procurasse meu pai ou irmão para autorizar a compra. "Absoluta", respondi, colocando o maço de dinheiro sobre o balcão. "E quero aprender a dirigir ainda esta semana." As aulas de direção com o seu Arlindo, único instrutor da cidade, renderam fofocas por meses. As senhoras paravam de conversar quando eu passava dirigindo, devagar e concentrada, pelas ruas do centro. Os homens olhavam com uma mistura de espanto e reprovação. Mas cada buzinada, cada olhar torto, só aumentava minha determinação. Em junho daquele ano, exatamente 3 anos após descobrir a traição, inaugurei a 2ª unidade dos Doces Segredos, no bairro novo que crescia perto da rodovia. Um espaço moderno, com vitrines refrigeradas e mesas na calçada. Novidade que trouxe de uma viagem a São Paulo, onde fui buscar equipamentos para a confeitaria. Carlos, com seus 17 anos, já era praticamente o gerente geral do negócio. Regina criou uma linha de bolos decorados que virou febre em festas de 15 anos. Até Roberto, com seus 11 anos, tinha responsabilidades.
Cuidava do jardim vertical que instalamos na entrada da loja principal, ideia que ele mesmo teve após ver uma reportagem numa revista. Foi nessa época que comecei a receber cartas de outras mulheres da cidade, algumas separadas como eu, outras em casamentos infelizes, algumas solteiras que lutavam para se sustentar. Todas queriam saber como eu tinha conseguido, como tinha transformado uma tragédia pessoal em um negócio próspero. Como enfrentava o preconceito, as portas fechadas, as línguas afiadas. Em setembro de 1969, organizei o primeiro Café com Histórias na área reservada da confeitaria. Um encontro só para mulheres, onde podíamos falar abertamente sobre nossos desafios. Compareceram 5 no primeiro dia. No segundo, já eram 12. No terceiro, tivemos que limitar as inscrições, tamanha a procura. A senhora é uma inspiração, dona Janaína, disse Maria José, professora recém-divorciada que lutava para manter a guarda dos filhos. Nos mostra que existe vida depois do fim. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Percebi que minha história não era apenas minha, era um farol para outras mulheres perdidas na mesma tempestade que eu enfrentei. Comecei a contratar preferencialmente mulheres em situação vulnerável, separadas, viúvas, mães solteiras. Dei treinamento, chances, aquilo que ninguém mais oferecia. Em dezembro de 1969, quando minha confeitaria completou 3 anos, organizei uma festa para funcionários e clientes fiéis. Decoramos tudo com flores naturais, servi champanhe, extravagância inédita para uma comemoração comercial na cidade, e apresentei oficialmente Carlos como diretor administrativo, mesmo ele tendo apenas 18 anos incompletos. Durante meu pequeno discurso de agradecimento, avistei um rosto familiar no fundo do salão. Leonardo estava lá, mais magro, mais velho, com um terno que já conhecia dos tempos de casamento. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Não havia ódio nos meus olhos, nem vingança, apenas a certeza tranquila de quem seguiu em frente. Ele não se aproximou, não falou com os filhos, não ficou para os brindes. Simplesmente foi embora, silencioso como tinha entrado. Soube depois que estava de passagem pela cidade que as coisas não tinham dado certo em São Paulo, que vivia de bicos e da ajuda de um irmão. Não senti alegria com aquela decadência, como imaginei que sentiria nos dias raivosos após a separação. A melhor vingança não era vê-lo derrotado, era eu estar plena, realizada, cercada de pessoas que me amavam e respeitavam não como a mulher do Leonardo, mas como Janaína, a confeiteira, a empresária, a mulher que reconstruiu sua vida quando todos apostavam no seu fracasso. O ano de 1970 se aproximava, trazendo novos desafios, novas conquistas e também dores que eu jamais poderia prever. A década de 1970 chegou com o aroma de novos tempos. O Brasil vivia aquele período que chamavam de milagre econômico. As cidades cresciam, as indústrias se expandiam e minha confeitaria surfava nessa onda de otimismo que tomava conta do país. No começo de 1970, tomei uma decisão que muitos consideraram loucura. Comprei um terreno na avenida principal, bem em frente à Praça da Matriz. Era um espaço abandonado há anos, que pertenceu a uma família tradicional que se mudou para o Rio de Janeiro. Paguei caro, mais do que talvez valesse, mas tinha um sonho claro na cabeça. Vamos construir a sede própria dos Doces Segredos, anunciei para Carlos durante um jantar de domingo. Meu filho, já com 18 anos completos, quase engasgou com o frango assado. Mãe, a senhora tem ideia do custo de uma construção daquele tamanho? Vamos precisar de empréstimo bancário e os juros estão altíssimos. Sorri, puxando de minha bolsa um envelope amarelado. Já cuidei disso. O gerente do Banco do Brasil aprovou nosso financiamento ontem mesmo. O espanto no rosto dele valia cada cruzeiro de juros que pagaríamos. Naquela época, uma mulher sozinha conseguir empréstimo para construção comercial era quase um milagre, mas o gerente, seu Moreira, era cliente fiel dos meus quindins de ameixa. E mais importante, tinha uma esposa que frequentava nossos cafés com histórias, e não lhe daria sossego se negasse meu pedido. A construção começou em março.
Contratei um arquiteto jovem de São Paulo, sobrinho de uma cliente, que desenhou um prédio de 2 andares com vitrais coloridos e uma área externa inspirada nos cafés parisienses. No térreo ficaria a confeitaria ampliada, com espaço para 60 pessoas sentadas. No primeiro andar, uma sala de eventos para cursos e celebrações. Nos fundos, uma cozinha industrial com equipamentos modernos que mandei vir direto do Rio Grande do Sul. Enquanto acompanhava a obra, continuava administrando as 2 lojas existentes. Carlos cuidava das finanças com competência surpreendente para alguém tão jovem. Regina, agora com 16 anos, tinha se tornado uma decoradora de bolos requisitada. Suas criações apareciam até em revistas que circulavam na capital. Roberto, meu caçula de 12 anos, mostrava talento para vendas, conversando com clientes com uma desenvoltura que só podia ser dom natural. Em julho daquele ano, recebi uma notícia que abalou minha recém-conquistada estabilidade. Leonardo havia sofrido um acidente na capital. Um caminhão atingiu o carro onde estava. Ele não dirigia, era passageiro. Ficou internado em estado grave. Foi Carlos quem recebeu o telefonema do tio Arnaldo, irmão de Leonardo. Mãe, o pai sofreu um acidente. Está mal. O tio Arnaldo ligou perguntando se podemos ir até lá. Sentei na cadeira mais próxima, sentindo um turbilhão de emoções contraditórias. Raiva, preocupação, uma pontada de culpa por não sentir mais amor por aquele que foi meu companheiro por tantos anos. Vocês querem ir? Perguntei aos 3, reunidos na sala, olhares ansiosos fixos em mim. Carlos hesitou. Quero, mas só se a senhora vier junto. Não saberia o que fazer sozinho. Fechei a confeitaria no dia seguinte, algo que nunca tinha feito antes, nem em feriados. Deixei Amélia, minha funcionária mais antiga, responsável pela outra loja, e partimos os 4 para São Paulo, num ônibus da Viação Cometa. O hospital era um prédio cinzento na zona leste da capital. Leonardo estava na UTI, inconsciente, tubos e máquinas por toda parte. Seus braços magros, marcados por hematomas do acidente, pareciam de outra pessoa, não daquele homem forte que conheci. As crianças choraram ao vê-lo assim. Mesmo Roberto, que mal se lembrava do pai no cotidiano, ficou profundamente abalado. Arnaldo nos explicou que os médicos não tinham muita esperança. Hemorragia interna, traumatismo craniano, costelas quebradas que perfuraram o pulmão. Fiquei ao lado da cama dele por alguns minutos, observando aquele rosto agora abatido, mais velho do que seus 44 anos sugeriam. Pensei em todas as versões de futuro que imaginei para nós 2 quando jovens. Nenhuma incluía esse final. Leonardo, sussurrei, quando estávamos a sós por um momento. Nossos filhos precisam de você. Lute. Ficamos uma semana em São Paulo, hospedados no apartamento apertado de Arnaldo. A condição de Leonardo oscilava, um dia melhor, 2 piores. Os médicos já não diziam muito. Aquele silêncio profissional que conhecemos bem quando as notícias não são boas. No 5º dia, precisei voltar. A construção da nova loja exigia minha presença. Problemas surgiam que só eu podia resolver. Deixei Carlos com os irmãos, dinheiro suficiente para mais 2 semanas e a promessa de telefonar todos os dias. De volta à rotina, mergulhei no trabalho como forma de não pensar no hospital, nas máquinas apitando, no rosto pálido do homem que um dia amei. A obra avançava, paredes erguidas, telhado colocado, os belos vitrais começando a ser instalados. Em meados de agosto, Carlos telefonou com a notícia que, no fundo, eu já esperava. Leonardo tinha falecido sem recobrar a consciência. O enterro seria no dia seguinte, em São Paulo mesmo. Voltei de ônibus, sozinha desta vez. Durante a viagem de 6 horas, fiquei pensando em como a vida dá voltas imprevisíveis. O homem que me traiu, que planejou me abandonar, agora partia deste mundo sem chance de reparações ou pedidos de perdão. O enterro foi simples, poucos presentes além da família. Descobri que Leonardo vivia praticamente na miséria nos últimos meses, trabalhando como vendedor ambulante, morando num quarto de pensão. O carro onde estava no acidente pertencia a um conhecido que lhe dera carona.
Quando voltamos para casa, 4 dias depois, notei uma mudança em Carlos. Mais quieto, mais reflexivo, um peso nos ombros que não era só do luto. "O que foi, filho?" perguntei numa noite, enquanto revisávamos as contas da construção. Ele hesitou, depois tirou do bolso um papel dobrado. "Encontrei isso entre as coisas do pai, no quarto da pensão." Era uma carta endereçada a mim, nunca enviada. A caligrafia trêmula de Leonardo preenchendo 2 páginas de caderno com um pedido de perdão, reconhecimento dos erros, arrependimento profundo por ter destruído nossa família. As últimas linhas eram sobre o orgulho que sentia ao ouvir falar do meu sucesso, mesmo que de longe. Chorei aquela noite, não pelo amor perdido, mas pela tragédia humana que é perceber verdades quando já é tarde demais. Setembro trouxe a retomada das rotinas. A dor da perda foi substituída pelo frenesi dos preparativos para a inauguração da nova sede. Contratei mais 10 funcionárias, todas mulheres em situação vulnerável. 2 viúvas, 3 separadas com filhos pequenos, 4 moças do interior sem família na cidade e uma senhora de idade que ninguém mais queria empregar. "A senhora está montando uma confeitaria ou um abrigo?" brincou seu Moreira, o gerente do banco, durante uma visita à obra. "As 2 coisas", respondi sem hesitar. O mundo tem doçura suficiente para todos. Em novembro de 1970, finalmente inauguramos a sede própria dos Doces Segredos. Uma festa grandiosa, com direito à banda de música na praça, fitas sendo cortadas pelo prefeito, champanhe para centenas de convidados. O jornal local dedicou a primeira página inteira ao evento. "Mulher transforma tragédia pessoal em império de doces", dizia a manchete, com uma foto minha sorrindo na frente do novo prédio. Naquele dia, usando um vestido azul turquesa que mandei fazer especialmente para a ocasião, senti uma mistura de orgulho e gratidão que é difícil explicar. Olhava para meus filhos, Carlos elegante num terno novo, Regina deslumbrante aos 16 anos, Roberto cada dia mais parecido com meu pai. E via neles o verdadeiro sucesso da minha vida. A nova sede rapidamente se tornou ponto de referência na cidade. As pessoas marcavam encontros nos doces da Janaína, turistas desviavam o caminho para provar nossas especialidades, festas importantes só eram consideradas completas com nossos bolos e doces. Em janeiro de 1971, Carlos me deu outra surpresa. Ele tinha sido aprovado no vestibular para Administração de Empresas na USP, em São Paulo. "Mãe, sei que a senhora precisa de mim aqui, mas essa é a chance de aprender coisas novas, trazer conhecimentos modernos para nosso negócio." Engoli o nó na garganta. Por um lado, meu coração de mãe se apertava em pensar no filho longe. Por outro, meu lado empreendedor reconhecia a sabedoria daquela decisão. "Vai, meu filho. A confeitaria estará aqui quando você voltar, maior e melhor." Com Carlos estudando em São Paulo, tive que reorganizar toda a administração. Regina assumiu responsabilidades além da decoração. Roberto passou a trabalhar meio período depois da escola. Contratei um contador recomendado por seu Moreira e uma gerente para a loja menor. Foi um período de adaptação difícil. Erros aconteceram. Pedidos trocados, encomendas atrasadas, um fornecedor que nos passou para trás. Houve noites em que chorei escondida no escritório, sobrecarregada, questionando se conseguiria manter tudo funcionando sem meu braço direito. Mas o negócio tinha criado raízes fortes demais para ser abalado. Aos poucos, encontramos um novo ritmo. Regina revelou um talento surpreendente para lidar com clientes difíceis. Roberto, agora com 13 anos, começou a dar ideias inovadoras para atrair o público jovem. Milkshakes coloridos, sundaes com calda quente, brownies que ninguém mais fazia na cidade. Em julho, recebi uma proposta inesperada. O dono da maior rede de supermercados da região queria comercializar uma linha de doces com a marca Doces Segredos em todas as suas lojas. "Pense grande, dona Janaína", ele disse, sentado em meu escritório decorado com fotos antigas de família.
A senhora pode ser a primeira mulher a ter uma marca de alimentos em escala industrial neste estado. A ideia me assustou e empolgou ao mesmo tempo. Telefonei para Carlos naquela noite, discutindo possibilidades, riscos, investimentos necessários. Se a mãe aceitar, vou precisar trancar a faculdade e voltar, ele disse. Nem pense nisso, respondi firme. Seus estudos são prioridade agora. Se decidirmos seguir com isso, encontraremos um jeito. E encontramos. Contratei um engenheiro de alimentos recém-formado para desenvolver versões dos meus doces que pudessem ser produzidos em maior escala sem perder a qualidade. Aluguei um galpão nos arredores da cidade, comprei equipamentos, treinei uma equipe exclusiva para esta nova operação. Em outubro de 1971, os primeiros quindins Janaína chegaram às prateleiras dos supermercados Alvorada, em embalagens elegantes com minha foto estampada na frente. Ideia do departamento de marketing deles que me deixou horrorizada inicialmente, mas acabou sendo um grande diferencial. O sucesso foi imediato. Em 2 semanas, precisamos dobrar a produção. Em 1 mês, expandimos para outros 3 doces, bombocado, pé de moleque e bolo de rolo em versão miniatura. Antes do Natal, já estávamos em 28 lojas em 5 cidades. A senhora é um fenômeno, dona Janaína, disse o jornalista do Diário Regional durante entrevista para uma matéria especial de fim de ano. Como conseguiu construir tudo isso em apenas 5 anos, começando do zero? Pensei por um momento antes de responder. Não comecei do zero. Comecei do -10, com o coração partido e 3 bocas para alimentar. Mas sabe o que descobri? Que no fundo do desespero existe uma força que a maioria das pessoas nunca chega a conhecer. Eu conheci. E decidi que aquela dor não seria meu fim, mas meu começo. Aquela entrevista mudou algo em mim. Pela primeira vez, verbalizei claramente o que tinha acontecido em minha vida: a traição, a separação, as dificuldades, as conquistas. Falei abertamente sobre ser mulher empresária numa época em que nem tínhamos direito a abrir conta bancária sem autorização do marido. A repercussão foi maior do que imaginei. Recebi cartas de mulheres de outras cidades, convites para dar palestras, até uma proposta para escrever um livro sobre minha trajetória. O ano de 1971 terminou com um Natal inesquecível. Carlos voltou de São Paulo para as festas, trazendo ideias novas e o primeiro namorado sério de Regina, um colega de faculdade que o visitara e acabou conhecendo minha filha durante um almoço de domingo. Sentada à mesa da ceia, olhando meus 3 filhos sorridentes, as funcionárias que convidei para se juntar a nós, amigos que se tornaram família, senti uma plenitude que jamais imaginei possível nos dias escuros após descobrir Leonardo e Roberta juntos. A vida tinha dado seu giro completo. A mulher traída e abandonada agora era exemplo de sucesso e determinação. Os doces que faziam para agradar o marido infiel agora sustentavam dezenas de famílias e eram conhecidos em toda a região. Mas o destino, sempre irônico, ainda guardava reviravoltas para esta história que parecia encaminhada para um final feliz. O ano de 1972 traria desafios que testariam novamente minha capacidade de resistir e recomeçar. O ano de 1972 começou com a sensação de que finalmente eu navegava em águas tranquilas. Minha rede de confeitarias prosperava, a linha de doces industrializados vendia mais do que podíamos produzir, e meus filhos cresciam saudáveis e felizes. Aos 42 anos, eu me sentia no auge, tanto profissional quanto pessoalmente. Lembro-me exatamente do dia em que essa serenidade foi interrompida. Era uma quarta-feira de março, céu claro, aquele calor persistente que não dava trégua nem com as portas da confeitaria abertas. Eu estava no escritório revisando contratos para uma nova parceria com uma rede de hotéis, quando Amélia, minha gerente mais antiga, bateu na porta com uma expressão que misturava constrangimento e preocupação. Dona Janaína, tem uma pessoa querendo falar com a senhora. Insiste que é importante. Quem é, Amélia? Ela hesitou, as mãos torcendo o avental branco impecável. É a Roberta.
O nome caiu como pedra no lago da minha consciência, criando ondas concêntricas de memórias que eu julgava já terem se assentado no fundo. 6 anos haviam se passado desde aquela tarde de junho em que encontrei Leonardo e ela na minha cama. 6 anos que transformaram completamente minha vida. "Mande-a entrar", disse, ajeitando instintivamente o coque que prendia meus cabelos, agora com os primeiros fios grisalhos que eu me recusava a atingir. Roberta entrou hesitante, tão diferente da jovem confiante que um dia trabalhou em minha casa. Mais velha, certamente, mas havia algo além. Uma fragilidade, uma transparência quase dolorosa em seu olhar. Vestia-se com simplicidade, mas com asseio. Nas mãos, apertava uma bolsa de couro surrado. "Dona Janaína", ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. "Agradeço por me receber." "O que quer, Roberta?", perguntei, mantendo minha voz neutra, nem hostil, nem acolhedora. Foi então que notei a pequena figura parcialmente escondida atrás dela. Uma menina de aproximadamente 5 anos, cabelos escuros e cacheados, olhos grandes que me encaravam com curiosidade infantil. "Esta é Luísa", Roberta disse, puxando suavemente a criança para a frente. "Minha filha." Olhei para a menina e imediatamente soube. Não precisava de testes ou confirmações. Aquele queixo, o formato dos olhos, até o jeito de franzir a testa em concentração, era Leonardo materializado naquela criança. A filha que nasceu da traição que destruiu meu casamento. "Ela está doente", Roberta continuou, as palavras saindo apressadas agora. "Leucemia. Os médicos da capital dizem que precisa de tratamento especializado em São Paulo, talvez até no exterior. Eu não tenho condições." O silêncio que se seguiu pesava toneladas. Olhei para a menina inocente, que brincava distraidamente com um lápis que encontrou sobre minha mesa. Depois para Roberta, a mulher que um dia desprezei com toda a força do meu ser. "Por que veio a mim?", perguntei finalmente. "Porque a senhora é a única pessoa que conheço que teria meios para ajudar. E porque, apesar de tudo, a senhora sempre foi justa." Justa. A palavra ecoou em minha mente. Era isso que eu era? Ou apenas uma mulher que transformou sua mágoa em combustível para o sucesso? "Vou pensar no assunto", respondi, pegando um bloco de notas. "Deixe o endereço do hospital onde ela está sendo atendida e um telefone para contato." Quando elas saíram, fiquei imóvel por quase 1 hora, olhando pela janela do escritório para a Praça da Matriz, onde crianças brincavam despreocupadas. Uma delas poderia ser Luísa, se o destino não tivesse outros planos. Naquela noite, não consegui dormir. Rolava na cama, atormentada por pensamentos contraditórios. Parte de mim queria ignorar o pedido, deixar que Roberta enfrentasse sozinha as consequências de seus atos. Outra parte, talvez a melhor parte, me lembrava que a criança era inocente, que ela não pediu para nascer daquela relação, que não escolheu a doença que agora a consumia. Na manhã seguinte, telefonei para Carlos em São Paulo. "Filho, preciso de sua ajuda para encontrar os melhores médicos especialistas em leucemia infantil." Contei-lhe sobre a visita de Roberta, sobre Luísa. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. "Mãe, a senhora tem certeza? Depois de tudo o que ela fez?" "A menina não tem culpa, Carlos. E se fosse você, Regina ou Roberto doentes? Eu moveria montanhas." 1 semana depois, estava em São Paulo com Roberta e Luísa, visitando o Hospital das Clínicas. Carlos havia articulado tudo. Consultas com especialistas, exames detalhados, até acomodações num hotel próximo ao hospital. Usamos um nome diferente para fazer as reservas, evitando fofocas que certamente surgiriam se a cidade soubesse que eu estava ajudando a ex-amante do meu falecido marido. Durante aqueles dias, conheci Luísa de verdade. Apesar da doença que a deixava frequentemente pálida e cansada, era uma criança alegre, curiosa, com uma sabedoria além de seus anos. Contava histórias inventadas sobre princesas que salvavam dragões em apuros, desenhava sóis sorridentes em todos os papéis que encontrava, chamava-me de Tia Naína, porque não conseguia pronunciar meu nome completo.
Ela parece com o Roberto quando tinha essa idade, comentei com Carlos, enquanto observávamos a menina adormecida na cama do hospital após uma sessão de exames. É nossa irmã, não é? Ele perguntou baixinho. Quer dizer, meia-irmã. Assente, sentindo o peso daquela verdade, que de alguma forma ampliava nossa família de maneiras que nunca imaginei. O diagnóstico foi confirmado. Leucemia linfoblástica aguda, um tipo agressivo, mas tratável. O tratamento seria longo, pelo menos 2 anos, e extremamente caro. Quimioterapia, possível transplante de medula, medicamentos importados. Quanto vai custar tudo isso? Perguntei ao médico responsável, um homem de meia idade com olheiras profundas de quem carregava o peso de muitas vidas em suas decisões. Quando ele mencionou o valor, vi Roberta empalidecer e agarrar-se à cadeira para não cair. Era uma fortuna, mais do que ela ganharia em 10 anos de trabalho. Vamos encontrar um meio, disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Voltei para casa com uma decisão tomada e um plano em formação. Reuni a família na sala de estar. Regina, agora com 18 anos, e Roberto, com 14, precisavam saber a verdade. Vocês têm uma meia-irmã, anunciei sem rodeios. Filha do pai de vocês com Roberta. Ela está muito doente e vamos ajudá-la. Regina reagiu com lágrimas silenciosas. Roberto, sempre o mais sensível, fez a única pergunta que importava. Ela vai ficar boa, mãe? Vamos fazer tudo para que sim. Nos meses seguintes, reestruturei completamente meus negócios para gerar os recursos necessários. Vendi 30% das ações da fábrica de doces industrializados para um grupo de investidores de São Paulo. Algo que me doeu profundamente, mas era necessário. Criei uma linha especial de doces chamada Doces da Luísa, com parte da renda destinada ao tratamento, sem divulgar abertamente o motivo, apenas mencionando causas infantis. Em junho de 1972, exatamente 6 anos após a descoberta da traição, assinei os papéis que permitiram iniciar o tratamento completo de Luísa. Ironia do destino ou justiça divina, não sei dizer. Roberta e a filha se mudaram para São Paulo, para um pequeno apartamento que aluguei próximo ao hospital. Carlos, meu filho generoso, ofereceu-se para verificar como estavam pelo menos uma vez por semana. A doença de Luísa trouxe uma dimensão nova à minha vida. Passei a valorizar ainda mais cada momento com meus filhos, cada conquista das mulheres que trabalhavam comigo, cada pequena alegria cotidiana. A fragilidade daquela criança, sangue do meu sangue, quisesse eu ou não, me lembrava constantemente da brevidade e preciosidade da vida. Em setembro, recebi uma ligação de Carlos. Luísa tinha reagido mal à quimioterapia e estava na UTI. Peguei o primeiro ônibus para São Paulo, o coração pesado de preocupação. Encontrei Roberta no corredor do hospital, os olhos inchados de tanto chorar, o corpo curvado pelo cansaço de noites sem dormir. Ao me ver, ela simplesmente desabou em soluços nos meus braços, os mesmos braços que um dia sonharam em estrangulá-la. Ela vai sair dessa, sussurrei, acariciando seus cabelos como fazia com Regina quando era pequena. Luísa é forte como o pai. Foram 2 semanas de angústia, observando aquele corpinho frágil lutar contra a doença e os efeitos do tratamento. Fiquei hospedada no apartamento que alugara para elas, dormindo no sofá, revezando com Roberta as vigílias no hospital. Durante aquelas noites insones, conheci a verdadeira Roberta, não a jovem ingênua que acolhi em minha casa, nem a mulher que traiu minha confiança da pior forma possível. Conheci a mãe desesperada que trabalhava em 3 empregos para sustentar a filha, que lia histórias mesmo quando a menina estava sedada, que aprendeu termos médicos complexos para entender cada detalhe do tratamento. Uma noite, após os médicos finalmente anunciarem que Luísa estava respondendo ao novo protocolo de medicamentos, Roberta me contou toda a verdade sobre seu relacionamento com Leonardo. Ele me perseguiu por meses antes de eu ceder, confessou, as mãos tremendo ao redor da xícara de café frio.
Dizia que o casamento de vocês já estava acabado, que a senhora não o amava mais, que ficaríamos juntos oficialmente. Quando descobri que estava grávida, ele prometeu que assumiria a criança. Mas depois ele voltou atrás, completei, conhecendo bem aquele padrão. Ela assentiu, enxugando lágrimas. Quando a senhora nos descobriu, ele decidiu que era a oportunidade perfeita para terminar o casamento. Mas não para ficar comigo. Disse que precisava de liberdade, que não estava pronto para outra família. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. Leonardo nunca planejou ficar com Roberta. Ela era apenas uma desculpa, um meio para sair de um casamento que já não o satisfazia. Por que não me contou isso antes? Perguntei. Orgulho, vergonha, medo que a senhora não acreditasse. E depois? Bem, depois vi como a senhora se reergueu, como construiu uma vida melhor sem ele. Parte de mim achava que tinha feito um favor à senhora, libertando-a daquele homem. Ri amargamente. Que maneira estranha de prestar um favor. Mas no fundo, havia uma verdade inegável em suas palavras. A traição de Leonardo e Roberta tinha sido o catalisador da minha transformação. Sem aquela dor, sem aquela ruptura, eu talvez nunca tivesse descoberto minha própria força. Luísa recebeu alta após 18 dias na UTI. Ainda estava fraca, precisaria continuar o tratamento por muitos meses, talvez anos. Mas os médicos estavam cautelosamente otimistas. Voltei para casa com uma decisão tomada. Reuni novamente a família, incluindo Carlos, que veio de São Paulo especialmente para o encontro. Roberta e Luísa vão se mudar para cá, anunciei. Comprei a casa pequena ao lado da confeitaria principal e a reformei para elas. Luísa continuará o tratamento no hospital da capital, com idas semanais a São Paulo para consultas específicas. E Roberta vai trabalhar conosco, na área administrativa da fábrica. Regina foi a primeira a reagir. Mãe, a senhora tem certeza? As pessoas vão falar. Deixe que falem. Já suportei línguas mais afiadas que as dessa cidade. A decisão causou o rebuliço que eu esperava. Clientes antigos cochichavam quando entravam na confeitaria. Algumas senhoras da sociedade local chegaram a cancelar encomendas. O padre me chamou para uma conversa particular sobre perdão cristão e aparências. Mas para cada pessoa escandalizada, havia duas que admiravam minha atitude. O jornal local publicou uma matéria elogiosa sobre a empresária que coloca a humanidade acima do orgulho. Uma campanha espontânea de doação de sangue para o banco do hospital foi organizada por funcionárias da confeitaria. E Luísa, aquela criança que carregava o sangue do homem que me traiu, conquistou o coração de todos com sua risada fácil e sua coragem diante da doença. Roberto a tratava como a irmãzinha que sempre quis ter, ensinando-a a andar de bicicleta nos dias em que ela tinha força suficiente. Regina criou um caderno de desenhos especial para os dias de hospital, com figuras que contavam histórias contínuas, incentivando Luísa a melhorar para conhecer o próximo capítulo. No Natal de 1972, fizemos uma celebração diferente. Além da tradicional festa na confeitaria para funcionários e da ceia em família, organizamos um evento especial no hospital infantil da cidade. Levamos doces, presentes, decoração. Luísa, ainda careca devido à quimioterapia, mas com as bochechas recuperando a cor, vestiu-se de ajudante de Papai Noel para distribuir presentes às outras crianças. Foi nesse dia, vendo meus 3 filhos e Luísa cantando canções natalinas para crianças doentes, que percebi a extensão da minha jornada. Da mulher traída e abandonada à empresária bem-sucedida. Da vítima consumida pelo desejo de vingança à matriarca de uma família expandida pelo perdão. Roberta se aproximou de mim enquanto observávamos a cena. A senhora é uma mulher extraordinária, dona Janaína, disse baixinho. Eu jamais teria sua força. Balancei a cabeça, os olhos fixos nas crianças. Não é questão de força, Roberta, é questão de escolha. Todos os dias escolhemos que tipo de história queremos escrever com nossa vida. Durante muito tempo, escolhi uma história de ressentimento e superação. Agora estou escolhendo uma de reconciliação.
Aquela noite marcou o verdadeiro encerramento de um ciclo que começou numa tarde quente de junho de 1966. A traição que poderia ter me destruído acabou me reconstruindo de formas que jamais imaginei possíveis. O ano de 1973 se aproximava, trazendo novos desafios, expansões do negócio, a formatura de Carlos, o primeiro namorado sério de Regina, as competições de ciências de Roberto. E Luísa, nossa Luísa, continuaria sua batalha, um dia de cada vez, cercada por uma família improvável, formada não pelos laços convencionais do sangue ou do matrimônio, mas por escolhas diárias de amor e perdão. E eu, Janaína, aos 43 anos, descobria que a vida tem muitos capítulos, que as cicatrizes podem se transformar em marcas de beleza quando as olhamos com os olhos certos, e que a vingança mais doce não é destruir quem nos feriu, mas construir uma felicidade que jamais teríamos encontrado sem aquela ferida inicial. Hoje, olhando para trás com meus 82 anos, vejo que aquela tarde de traição não foi o fim da minha história. Foi apenas o primeiro capítulo de uma vida muito mais rica, complexa e doce do que eu jamais poderia ter imaginado. Meus queridos que me assistiram até aqui, muito obrigada pela companhia nessa jornada de memórias. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias como essa. E me conte nos comentários. Você já passou por alguma situação em que uma grande dor se transformou em uma bênção disfarçada? Compartilhe sua experiência. Também adoraria saber de onde você está assistindo este vídeo. Do Sul, do Nordeste, de outro país? Até o próximo encontro com mais histórias de vida e superação.